Olá, alunos, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Marcos, tá? Estamos iniciando as nossas aulas online, devido aí à questão das limitações que nós estamos tendo devido ao coronavírus. E nós vamos iniciar aí, partindo do capítulo 3, página 222, tá? Da apostila, que é o nosso próximo tópico, nosso próximo capítulo a ser tratado após as atividades resolvidas em sala. Vamos lá então, pessoal. Nós iniciamos o nosso estudo falando da questão da identidade. Do que se trata essa questão da identidade, de se identificar com alguma coisa. Então vamos lá. A identidade é um conceito estudado por muitos sociólogos, filósofos e psicólogos do mundo todo. De modo geral, então o que seria identidade? Podemos dizer que a identidade tem relação com o grupo ao qual pertencemos. Ou seja, se tem relação com o grupo ao qual nós pertencemos, tem relação com as pessoas às quais nos circundam, tá? Que estão à nossa volta. Logo, não apenas as pessoas, mas também objetos, mas também, no caso, materiais, valores, tá? Dentre N coisas que estão ao nosso redor, tá? O espaço, por exemplo, que é possível que a gente crie identidade com isso. Podemos dizer que a identidade tem relação com o grupo, aliás, já lemos, né? Após a criança nascer e começar a crescer, o bebê passa a se reconhecer como um indivíduo. Conforme ele vai se desenvolvendo, nas primeiras relações que estabelece, a criança começa a identificar-se, né, ela como eu, e os indivíduos que estão à sua volta, ao seu redor, como os outros. Desta maneira, ao começar a frequentar os meios de socialização, como a escola, por exemplo, ela começa a interagir com as outras pessoas para além do seu círculo familiar. Essas interações são de extrema importância para a construção da identidade do indivíduo. O que ele quer dizer com isso? Que quando a criança nasce, então nós temos aí os meios de socialização primário, neste caso, a família. Tá? Aí a criança começa a crescer e ela começa a frequentar os meios de socialização secundários. Por exemplo, a escola. Tá? A escola, o parquinho que ela visita, os amigos que ela brinca na rua, tá? São meios de socialização secundários, que vêm após o meio de socialização primário, que é a família, que é o lar. Tá? Logo, quando ele vai crescendo, ele adentra o trabalho, e aí ele vai se identificando com outras pessoas, com outros valores, e deste modo criando, né, identidades. Um conceito e várias concepções. O conceito de identidade, pessoal, ele é muito amplo, tá? Então, podemos encontrar várias definições, mas a gente vai tomar um determinado sentido aqui, que para definirmos o que é identidade, nós vamos nos basear com referência no que o sociólogo jamaicano Stuart Hall que ele nos apresenta, né? No caso, 3 concepções de identidade. A primeira dessas concepções ela é denominada como identidade do sujeito do iluminismo. Ela estava contextualizada no período iluminista. Tá? Eu escrevi período 2 vezes, me perdoem. Nesse sentido, a identidade de uma pessoa era definida por suas capacidades, né, pelas capacidades que ele tinha desde o nascimento. E a sociedade ao qual o indivíduo estaria inserido não seria determinante para a constituição da identidade da pessoa. Ou seja, pessoal, o indivíduo ele já nasceria com as suas capacidades, tá? Com as suas identidades, porque a identidade ela estaria baseada nas capacidades que ele nasce com elas, tá? E a sociedade ao redor desse indivíduo, ela não teria nenhuma influência sobre a construção de identidade daquela pessoa. Ele não teria influência, né? No caso, por exemplo, das pessoas ao seu redor, tá? Como nós falamos aí, quando a criança começa a frequentar os outros meios de socialização, essas pessoas ao redor, elas não teriam influência nenhuma, né? Influência alguma sobre a construção de identidade dessa pessoa. Já na segunda concepção, ela foi desenvolvida mais adiante, no final do século XIX, e ela definia como identidade, ela é definida como identidade do indivíduo sociológico. O que ela considerava? Né? Ela considerava estruturas interativas e sociais, dos quais os sujeitos participam para definir o que é identidade. O que seria isso? Ela
essa identidade do indivíduo sociológico, ela já vem aí, né, a considerar as estruturas interativas, tá, e sociais das quais o sujeito participa. Por exemplo, a sociedade ela já começa a ganhar influência na construção dos valores de identidade daquele indivíduo. A sociedade em volta, né, dessa pessoa, ela começa a influenciar, digamos assim, nas escolhas, naquilo que o indivíduo ele vem a conhecer e a se identificar. Já a terceira, a terceira concepção de identidade faltou o X, explica-nos mais recentemente, né, que mais recentemente desenvolveu-se o conceito de identidade do sujeito pós-moderno. E na pós-modernidade não se constitui mais como uma identidade apenas, ou seja, o indivíduo ele não tem mais apenas uma única identidade, influenciada, por exemplo, pela sociedade. Ele pode ter diversas identidades, tá? E essas identidades, elas podem conviver juntas, tá? No mesmo espaço e no mesmo tempo. O indivíduo, então, ele não é mais um indivíduo de única identidade, sim de múltiplas identidades. Ele pode se identificar e criar, né, os seus próprios valores através da sociedade, da sua vivência. Como nós sabemos, a modernidade está cada vez mais diversa, a ciência e tudo mais, as tecnologias. Então, é possível que com esses avanços nós tenhamos várias identidades que podem conviver junto no mesmo espaço e no mesmo tempo. Aí, pessoal, partindo deste preceito, né, desta premissa, nós vamos discutir a questão do conceito de diversidade cultural, tá? Esse conceito é muito comum, muita gente já acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar. Então seria o quê? Seria a questão das várias culturas, tá? Que nós temos tanto no mundo como dentro do nosso próprio país. A diversidade cultural no Brasil. Se pensarmos na imensidão do nosso país, é possível notar que de um extremo, no caso, vamos pensar aí do extremo norte ao extremo sul do país, existam diversas realidades culturais extremamente diferentes, por onde predominam-se valores e costumes diferentes que, primeiramente, devem ser respeitados por todos, uma vez que nenhuma cultura é superior à outra. O que seria isso? O nosso país é um país muito grande, em extensão territorial, tá? Diferente, por exemplo, de países da Europa, que são menores, tá? Então, se eu tenho um país de extensão muito ampla, eu tenho a possibilidade de ter diversos grupos de pessoas diferentes. No caso do nosso país, um país colonizado, ele teve colonização de diferentes povos ao longo, né, da sua extensão territorial. Se eu tenho diversos tipos de diversos povos, eu tenho diversas culturas, certo? Então, vamos pensar no norte do Brasil ou no Nordeste. Nós temos culturas que são diferentes, por exemplo, do sul do Brasil, onde a colonização foi feita por diferentes povos, daqueles da região Nordeste ou da região Norte. Tá, pessoal? Nós temos, então, uma cultura heterogênea. Nós temos uma diversidade cultural. Diferentemente de países, como eu havia citado, da Europa, que eles são países pequenos, como não foram países colonizados, eles têm uma cultura mais homogênea, tá? A extensão territorial é pequena, então a diversidade cultural, não que ela não exista, mas a gente tem particularidades, claro, mas a diversidade cultural ela é menos diversa do que, por exemplo, no Brasil, um país de grande extensão territorial. E aí nós vamos ver aqui a construção da identidade nacional. O que seria isso? A ideia de identidade nacional, ela implica a existência de um Estado-nação. E ela é formada pela noção de cultura nacional. Ainda de acordo com Stuart Hall, as culturas nacionais são comunidades imaginadas. Segundo ele, por meio de símbolos e da produção de sentidos, elas são construídas pelo ser humano. De acordo com Hall, há um longo processo de conquista de um grupo sobre o outro, o que é muitas vezes violento e acaba por fazer predominar alguns costumes e modos de vida de um grupo sobre o outro. O que ele está falando aqui? Nem sempre a miscigenação de culturas, por exemplo, a mistura de culturas, ela é feita de forma pacífica.
Nós temos aí ao longo até mesmo da história do Brasil períodos onde estabeleceu-se um novo padrão cultural em cima de um padrão que já estava em vigência de forma violenta, tá? E a população que já estava acostumada àquele tipo de cultura, né, que estava em vigência anteriormente, ela pode se mostrar resistente aos novos tipos de cultura que serão impostos, tá? Muitas vezes a população, de modo geral, não se identifica, como nós estamos falando de identidade, a população não aceita, não adere a esses novos valores, com os novos modelos de costume que ocasionam, né? Faltou ali um. Que, aliás, que resultam, né, no caso, ocasionam resistência. O que seria isso? Essa população, como ela não aceita, muitas vezes, não se identifica, por isso que essa questão da identidade é muito importante, como essa população ela não aceita os novos valores, pois ela já está identificada, né? Ela já tem afinidade com os valores que estavam em vigência, ela se mostra resistente. O que seria isso? O que ocasiona a resistência? Seria que ela se mostra, ela não aceita, tá? Ela tem dificuldade em aderir os novos valores. No Brasil, durante muito tempo, né, essa diversidade cultural ela não teve relevante importância na formação da identidade cultural nacional. O que seria isso? No Brasil, durante muito tempo, alguns tipos de cultura se mantiveram predominantes, tá? E algumas culturas que eram subjugadas pelos superiores como inferiores, elas não tiveram destaque, como é o caso aí dos ex-escravos e dos indígenas, que aí demoraram, né? Esses indivíduos eles demoraram a ser reconhecidos como sujeitos históricos. Por quê? Por causa que nós tínhamos uma elite, né? Uma questão aí de cultura dominante, que era subjugada como dominante, tá? E ela tratava, né, essas outras culturas, como a gente sabe, né, por exemplo, dos escravos e dos indígenas, como inferiores. Então, se essas culturas elas eram tidas como culturas inferiores, era mais difícil que ela fosse considerada, né, como que ela fosse exaltada como também fator para integrar a cultura nacional. Então, estes sujeitos históricos, né, esses ex-escravos, esses ex-indígenas, eles demoraram muito tempo para ser reconhecidos como sujeitos históricos participantes na identidade, no caso, de expressivo, né, de forma expressiva, relevante na cultura nacional. Pessoal, eu espero que vocês gostem, espero que todos tenham entendido. Aqui nós temos que ser breves, tá? Espero que vocês vão resolvendo aí, né, os exercícios que tratem desses módulos, tá? Logo adiante, eu trago para vocês os novos conteúdos e aí vocês podem realizar o restante das questões. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Eu me coloco à disposição para solucionar possíveis dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.